eventuais questões, perguntas, indagações. Sr. Maurício Bunazar, seu questionamento. Boa tarde a todos, professores Zeno, Veloso, Rodrigo Toscano, é sempre uma maravilha ouvi-los. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Rodrigo com relação a essa questão das uniões paralelas, né? Eu concordo quase que totalmente com tudo aquilo que o senhor colocou. O único ponto é porque essa decisão do STJ, essas decisões do STJ aplicam o priori tempore posto ius, que é típico do direito registral, a relações que estão mais próximas à família. O que eu queria te perguntar é, na opinião de Vossa Excelência, poderíamos aplicar o casamento putativo em analogia a essa segunda união? Ou terceiro, quarto, etc. Pois é, essa questão do casamento putativo e também da união estável putativa, que é um ponto importante, né? Ela também tem sido tratada pelos tribunais brasileiros, né? Ou seja, pode haver boa-fé, que é isso que o professor Maurício está levantando, pode haver boa-fé daquele que está vivendo em união paralela, sem saber que existe a outra união, né? Principalmente das pessoas que trabalham em diversas localidades, né? São cidades diferentes, né? E nestas hipóteses, o que se prestigia é a boa-fé, a boa-fé daquele que está vivendo na união paralela, né? Aliás, sobre esse assunto eu queria fazer menção, porque eu acho que o professor Flávio Tartus tem um texto excelente sobre boa-fé objetiva nas relações de família, que realmente cabe à leitura, né? E trata sobre esse assunto. E nessas hipóteses, realmente, professor Maurício, nessas hipóteses a interpretação ela acaba seguindo na proteção daquele que estava realmente sem saber que existia uma união paralela, né, a ela, e protegendo ali com normas que são mais de natureza de família. Aliás, como eu disse ontem, quando na intervenção da professora Cláudia Stein, o IBDFAM é um espaço da diversidade, né, professora Cláudia, em que as opiniões convivem e o debate é franco. Esse que vos fala se coaduna totalmente com a tese do professor Rodrigo Toscano de Brito, que as uniões paralelas só terão qualquer efeito de família no campo da putatividade à luz da boa-fé. Não é a opinião total do IBDFAM. Há controvérsias, há vários tipos de entendimento, mas a minha opinião é exatamente essa. Não há a menor chance do direito dar efeitos de família a quem sabe que tem uma união paralela. Por uma questão simples. O princípio da monogamia impede isso. Eu já repito, o tema é polêmico, é controverso e há opiniões controversas dentro do próprio Instituto. O Instituto é plural e essa é a nossa beleza. Nossos debates sempre francos e abertos. E é importante que se diga a respeito desse assunto que o professor Simão está levantando, que nós não encontramos na legislação brasileira o campo para resposta para a aplicação de questões patrimoniais a respeito desse assunto. Isso não quer dizer necessariamente que nós estejamos fechados para que a legislação brasileira possa caminhar nessa direção eventualmente. Mas para isso... Aliás, nosso próprio estatuto, no parágrafo, eu não me esqueço, no artigo 14, parágrafo único, diz que há extensão de alguns efeitos às famílias paralelas expressos. A aprovação do Estatuto das Famílias, ela supre a lacuna legal, que daí evita. Não, aí essa desculpa é que evita, aí acaba com o debate. Se habemus legem, cumpramos a lei. É isso aí. Mas eu poderia complementar com a opinião de alguns outros professores, Maria Berenice, Pianovski, Ana Carla Mato, aí eu citaria muitos. Não querem reconhecer apenas o caso da união estável putativa. Parece que a respeito da putatividade não há nenhuma dúvida em analogia do casamento. Essas pessoas entendem que o desconhecimento completo e absoluto de uma relação fática que existe, que é palpável, sensível, gerando filhos, etc., quando aos filhos não há dúvida nenhuma, colocá-las completamente fora de qualquer solução jurídica, em nome até de princípios constitucionais, é prestigiar, não é, a má-fé de quem está envolvido nessa relação.
Porque além de estar tendo os prazeres dessa nova família, sei que isso é um prazer, para ele deve ser, ele está fora do âmbito legal, ele não é penalizado, ele não responde por nada, ele não paga coisa nenhuma, a não ser, claro, para os filhos. E não há lei expressa, mas há, digamos, segundo essas pessoas, eu tenho ainda posição ainda não definida sobre isso, mas haveria princípios constitucionais que estão acima da lei ordinária, quem sabe levando para interpretação favorável dessa solução paralela, mais humanitária talvez, seria o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação do enriquecimento sem causa, etc. e tal. Vejam como a questão não é simples. Quem quiser ler uma opinião minoritária no Supremo Tribunal sobre isso, é a opinião do ministro Carlos Aires Brito, numa decisão emblemática em que o Supremo disse que não dava nada à relação paralela. Imaginem que era um caso de um homem que tinha 2 mulheres, o nome dele, se não me engano, era do Amor Divino, Valdemar do Amor Divino, não era isso? Mas da luz divina. E Maria da Paixão. A mulher era Joana da Paixão. Até o professor disse, esse amor estava escrito nas estrelas. E eles se amaram durante quase 30 anos, tiveram 9 filhos. Na outra relação, o sujeito teve 11 filhos, era um coelhinho, ele era muito ativo. Vivia na rede. E na hora H, a segunda pediu, uma coisa miserável, nós estamos discutindo aí tostão, pediu a divisão da pensão de funcionário público mais ínfima Estado da Bahia. No estado da Bahia. O tribunal concedeu, foi para o Supremo reformou, achando justamente que não está na lei, que não se devia prestigiar as uniões extralegais e tal. Quando a gente fala isso, é sempre bom ressalvar, não tem nada a ver com os filhos. O filho tem todos os direitos. Mas claro, houve um voto com esse. Deixa claro isso aí. É bom porque dizer. aqui ninguém está falando da relação filial, é da relação de conjugalidade.